Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco. Peace be upon you. Shalom alaikum. Ou Shalom Aleichem. Hoje vamos dar continuidade à nossa minissérie com o segundo episódio da nossa minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whips of Ramadan, Cheiros do Ramadã. E hoje vamos falar mais um pouco sobre alguns preceitos para vocês entenderem o mês do Ramadã. Qual a posição no calendário? Ele é o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês. Então vamos saber. Infelizmente o cuco nos atrapalha, mas vamos dar continuidade mesmo assim. São 12 meses. Igual o calendário gregório, ok? Para quem não sabe, que o atual calendário gregório, ou seja, os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, sofreram mudanças no decorrer de milhares de anos. Ou seja, a ordem dos meses não era igual a hoje. Para quem não sabe, é só pesquisar. Se vocês quiserem falar um pouco sobre essa questão dos calendários de várias civilizações ao longo de todos esses séculos, podemos também deixar um vídeo sobre isso depois dessa minissérie do Nafahat Ramadaniya. Então aqui eu vou conversar com vocês sobre essa questão de 12 meses, que foi citada também no Alcorão. Quem não sabe, o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Aqui tenho em mãos a tradução do sentido do Alcorão sagrado para a língua portuguesa. Sempre é proibida a venda de livros sagrados. Quem vender para vocês o Alcorão, vocês não pagam. O Alcorão, esse Alcorão é distribuído nas mesquitas, nas casas de Deus. Nas mesquitas, a casa de Deus dos muçulmanos. Todo mundo pode ir. Sejam bem-vindos. Livros que não são vendidos. Vocês podem ir lá e pedir um Alcorão sagrado bilíngue. Ou apenas em português. E essa versão, não igual a versão da Bíblia, porque o Alcorão é um só. Não existem versões. É a mesma coisa no Paquistão, no Brasil. Sempre vai ter a mesma coisa na língua de origem, que é o árabe. Sempre a mesma coisa. Não existe essa questão de versão antes, depois. Não existe isso, ok? Agora a gente vai ler, nós vamos ler a surata número 9. A surata número 9 é a surata At-Tawba. 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 O que quer dizer At-Tawba? At-Tawba, em português, é o arrependimento. O arrependimento. Vou ler aqui para vocês em árabe. O versículo 36 da surata At-Tawba, o arrependimento. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Agora em português, a tradução do sentido. Allah disse no Alcorão Sagrado, na surata o arrependimento, At-Tawba, versículo 36, por certo, o número dos meses junto de Allah é de 12 meses, conforme está no livro de Allah, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. 4 deles são sagrados.
Essa é a religião reta, até o final desse versículo. Então, entre os 12 meses, nós poderíamos ressaltar aqui a questão dos 4 meses sagrados. Mas antes de conhecer, vamos um pouco saber sobre essa questão do ano lunar. No calendário, não vamos dizer o calendário árabe, porque não existe calendário árabe, é o calendário lunar, o Hijri. Consideração Hijri. Por que Hijri? Hijri é uma transliteração. Quando digo transliteração, quando você translitera, você utiliza algumas letras de um idioma de origem no correspondente, vocábulo em outra língua. Por exemplo, eu gostaria de falar Ramadã. Eu utilizo as letras do alfabeto em português com a fonética e os fonemas mais próximos ao idioma de origem para chegar ao idioma alvo, que é o vernáculo, o português brasileiro. Ramadã, Ramadã, que é mais próximo porque não se traduz em esses meses. Muito bem. O ano lunar, o ano Hijri, porque Hijri, após a morte de nosso mensageiro, vieram substitutos, não descendentes diretamente dele, da árvore genealógica dele. Ou seja, não eram filhos dele. Porque Deus queria que os filhos de nosso mensageiro, Maomé, que a paz de Deus esteja sobre ele, sallallahu alaihi wasallam, falecessem antes de ele mesmo vir a óbito. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim, glorificado, exaltado seja ele. Glória a Deus, glória ao Senhor. Então, ele não teve substitutos, mas isso foi escolhido por Deus. Tinha companheiros. Esses companheiros que conviviam com ele, quando estava ainda vivo, o primeiro deles era o Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq. E o segundo, que nos importa agora, Umar ibn al-Khattab, o segundo substituto de nosso mensageiro, pós-morte, claro, do Abu Bakr Siddiq, que assumiu o lugar de Khalifa. Khalifa é substituto. Khalifa, Khalafa, do árabe, quer dizer ficar no lugar, ok? Substituir. Abu Bakr Siddiq, depois dele, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele. Radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele. Se juntou com os demais companheiros que conviviam também com o nosso mensageiro, estava vivo, e escolheu um ano lunar, porque os árabes, antes do Islã, tinham meses que consideravam, mas com o advento do Islã e a chegada do Umar ibn al-Khattab, o segundo Khalifa, o segundo substituto de nosso mensageiro, chegou à conclusão que seria melhor juntar a nação, a Umma, a nação islâmica, e considerar, determinar um ano com a identidade islâmica. Seria o ano Hijri. Hijri, derivado da palavra, esse vocábulo derivado da palavra, do substantivo al-Hijra. Al-Hijra quer dizer migração, imigração ou a viagem. Podemos falar que uma viagem é migração de nosso mensageiro da Meca para Yathrib, que é hoje conhecida como Al-Medina. Al-Medina. Al-Medina Al-Munawwara, que está na Arábia Saudita. A Meca, onde tem a Kaaba, aquela pedra sagrada, que os muçulmanos vão para fazer, os peregrinos vão para fazer peregrinação uma vez ao ano. Então, de lá, ele fez a viagem, migrou para a Medina, por ordem do Senhor, por ordem de Allah. E decidiu que a contagem iria iniciar a partir daquela data que nosso mensageiro viajou. Então, anos depois, veio, e acredita-se que foi 2 anos e meio após ter assumido o cargo de Khalifa. 2 anos e meio. Acredita-se os historiadores, segundo os historiadores, acredita-se que
2 anos e meio após ter assumido o lugar de califa. Depois de ter tomado posse do cargo de califa ou khalifa em árabe. Aproximadamente foi no ano de 622, no ano Gregório. 622, aproximadamente, coincidiu com o primeiro ano de Hijra. Então, a contagem começou a partir desse ano. Mas só 16 anos depois, 16 anos Hijri, 16 anos lunares depois, que chegaram a essa conclusão de considerar aquele primeiro ano que o nosso mensageiro, antes de morrer, quando ele migrou da Meca para Medina. Então chegaram a um consenso de considerar esse ano lunar como ano Hijri. É muito importante isso, muito importante vocês saberem como o cálculo é diferente do ano Gregório, que considera assim o nascimento de Jesus como o primeiro ano Gregório. É um assunto polêmico um pouco, não é a questão que estamos levantando agora. Então vamos começar com a fonte, a nossa fonte, o Alcorão, a referência ao Corão. Falamos sobre 4 meses sagrados. O primeiro mês sagrado, por que era sagrado? Porque era proibido para os árabes antes do Islã, proibido guerrilhar, proibido levantar a arma, proibido entrar em batalha. Então, Muharram. Então, esse vocábulo significa, em português, Muharram quer dizer proibido. Harrama, proibir. Muharram, proibido. Então, o primeiro nome já começaram com esse nome, Muharram. O segundo mês, Safar. Safar também tem a ver com a palavra, porque Safar tem Asfarat Dar, quer dizer a casa ficou vazia. E também os árabes, nessa época, quando saíam, encontravam nômades, eles tiravam todos os pertences. Tiravam todos os pertences. Bagagem e tudo. Então, por isso que fala Asfará, quer dizer ficar vazio, sem nada. Ok? Esse é o segundo mês. Me desculpem porque deu já a hora de quebrar o jejum. Isso daí também é um assunto de um dos nossos episódios. Vamos falar sobre a tâmara. Por que os muçulmanos têm costume de consumir mais tâmaras durante o mês sagrado de jejum? Mas vou tomar água por enquanto. Bismillah. Desculpa. Tâmara eu posso comer depois, não tem problema. Então, paramos no mês Safar. O terceiro mês, então, até agora só o mês sagrado. Só o mês em que era proibido guerrilhar. O terceiro mês, Rabi'ul Awwal. Rabi' é uma estação do ano. A primavera, em árabe, é Rabi'. Então, seria a primeira primavera. Por quê? Segundo os historiadores, os árabes e os líderes religiosos também, os árabes consideravam esse mês como o mês da estação de primavera. Depois vem o Rabi'u al-Thani, a segunda primavera também, idem, a mesma coisa, continua. Depois vem o mês Jumada al-Ula, Jumada, do verbo Jamada, quer dizer congelar. Nesse mês fazia tanto frio que congelava, tanto frio. Aí depois vem o Jumada al-Thaniya, ou Jumada al-Thani, ou Jumada al-Akhir, ou Jumada al-Akhira, são assim nomes que deram para o mesmo mês, dependendo do país. Cada país chama diferente. Tem país que chama Jumada al-Akhir, seria Jumada o último. Seria o mês que congela tudo, o último.
ou Jumada é o segundo, o segunda, dependendo do gênero. Isso não importa. O importante é o significado, a etimologia do nome. Depois desse mês aí que vem o segundo mês sagrado, o que eu falei sobre um mês sagrado? Segundo o Alcorão, é um mês em que é proibido guerrilhar. E qual é específico? Por que o nome Rajab? Rajab, da palavra Rajaba, ou ترجب الرماح يوم تنزع عندما تنزع النصل من الرمح. O que dizer تنزع النصل من الرمح? Você tem arco e flecha, e você tem a flecha, e tem a ponta da lança, a cabeça da flecha. Então os árabes tinham costume de tirar, porque era proibido guerrilhar, tirar a ponta da flecha do resto da flecha. Deixa descansar com flecha. Então por isso que é o nome Rajab. Yarjubun al-rimah. Eles tiram. Tem muita gente, para ser sincero com você, muitos árabes, eu inclusive, quando estudei na escola no Marrocos, eu não aprendi essas coisas. Não aprendi. Então, até agora nós aprendemos o Muharram, o Safar, que mais? Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, os 2 meses sagrados, o Muharram e o Rajab. Muharram, tanto no Muharram como no Rajab, é proibido guerrilhar, é proibido levantar arma, é proibido sair em batalhas. Então, isso que tem por hoje, ok? Faltam ainda vários meses, faltam ainda os 2 outros meses, porque são 4 meses no total sagrados. Falta ainda falar sobre o mês que os muçulmanos fazem peregrinação na Arábia Saudita, na Kaaba, na Terra Sagrada, para os muçulmanos. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito por vocês fazerem parte desse projeto, porque vocês estão assistindo, vocês vão compartilhar com outras pessoas. Assim vamos poder amenizar um pouco essa islamofobia, ok? Então, até o próximo episódio. Agradeço a todos e tchau. Shalom alaikum, assalamu alaikum, peace be upon you.